Isso tudo que eu coloquei para vocês, gente, seja para uma associação, para uma fundação, para uma organização, eu não conheço nenhuma que não tenha surgido dos movimentos sociais. E eu digo a vocês com toda tranquilidade, ligando a primeira parte à segunda do nosso encontro aqui. O movimento social é o exemplo mais clássico que nós temos e mais nítido do que é a democracia participativa. Porque dentro do movimento social, tudo é votado e aprovado pela maioria. E aqueles que estão à frente do movimento têm a responsabilidade de fazer com que aconteça aquilo que a maioria decidiu. A mesma coisa deve se dar nas organizações, nas associações, nas fundações. E é dentro do movimento social que a gente detecta as necessidades da comunidade. É participando. Vamos pegar um exemplo nosso aqui da Zona Leste. O movimento de moradia. Quando ele começou como pastoral da moradia, o foco principal era conseguir espaço. Quem não lembra aqui das ocupações de terra, as prisões, as perseguições, o padre Ticão foi preso, teve gente que perdeu a vida, né, por causa de ocupações, porque queria direito à moradia. Ótimo. Só que, logo em seguida, percebe-se que não adiantava só conseguir a moradia. Eu precisava de moradia com cidadania. Porque, muito bem, a gente consegue uma área de terra em tal lugar, constrói lá 100 casas, por exemplo. São 100 famílias que vão morar lá. Só que aquelas famílias não vão ter uma unidade básica de saúde, uma escola, transporte coletivo adequado, não vai ter segurança, não vai ter saneamento básico. Então, a partir do movimento pela moradia, da pastoral da moradia, foram surgindo os movimentos que se transformaram nas grandes associações hoje da Zona Leste. Foi através do movimento social, ligado aí à questão da moradia, que surgiu o movimento pela saúde, que originou o SUS aqui na Zona Leste, que trouxe para cá o Hospital de Ermelino Matarazzo, o Hospital do Itaim, tantos outros, tantas unidades básicas de saúde, tantas escolas. Foi a necessidade de educação sentida que trouxe a FATEC, a ETEC, a primeira FATEC, a primeira ETEC da Zona Leste aqui na Águia de Aia, onde era para ser uma cadeia, um grande cadeião. Foi um movimento muito bem organizado ali para evitar isso, tá? Que trouxe a USP Leste, que trouxe a Unifesp da Zona Leste, e que trouxe o Instituto Federal de São Miguel. Então, é a partir do movimento social que a democracia, um sistema de governo, um regime de governo, a ação da sociedade civil acontece. O capitalismo, né, ele é um sistema que tem algumas leis tendenciais, ou seja, se você observar o funcionamento do capitalismo, você vai ver que ele tem algumas leis, né, algumas formas de funcionamento. Uma dessas leis é a lei da concentração, né, os capitais tendem a se concentrar, os capitais tendem a se centralizar, formando grandes monopólios, e além dessas leis tendenciais, tem a lei geral. Qual é a lei geral do modo de produção capitalista? É que cada vez mais a produção é socializada, ou seja, cada vez mais a gente é chamado a trabalhar, a produzir mercadorias, a vender a nossa força de trabalho. Então o capitalismo faz cada vez mais a produção ser social. A gente não produz o que a gente veste, o que a gente come. A gente, né, eu não moro numa aula de economia, eu não visto uma aula de economia, eu preciso que outras pessoas trabalhem produzindo um monte de coisa que eu consumo, em troca eu dou aulas de economia, então é um sistema muito social, cada vez mais a gente precisa um dos outros, cada vez mais a gente é chamado a trabalhar, mas cada vez mais a riqueza social é apropriada por um número menor de pessoas. Essa é a lei geral do capitalismo. Cada vez mais a produção é social e a apropriação é cada vez mais privada.